Luiz Lauro, muito obrigado. Alegria muito grande estar aqui, Eduardo. De aceitar nosso convite para poder contar um pouco da sua história para a gente, contar como foi a sua trajetória, né, no rádio e na TV brasileira, contar como que foi estar ao lado de Silvio Santos, que é uma figura também tão conhecida, né? Mas eu quero que você comece a contar para a gente um pouco da sua história de vida, né? Como que é a vida do Luiz Lauro desde menininho. Ok. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela tua presença aqui, Eduardo. Nós temos muitas coisas em comuns, até o nome, Luiz. Você tem Luiz Ferreira no nome. Exatamente. Seu nome completo é? Eduardo Luiz Ferreira País. País, então. Eu sou Luiz Lauro Ferreira, nós temos muitas coisas em comum. Meus amados, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho uma história de vida, eu sou o 15º filho do meu pai, nós somos em 20 irmãos, 13 homens e 7 mulheres, bastante. É bastante gente. Então, eu fui criado em Minas, e eu vim de Minas com 17 anos de idade. Deus mudou a história da minha vida nessa cidade grande. Nós chegamos aqui em novembro de 68, dia 12 de novembro de 68, com a cabeça cheia de sonhos, com o peito cheio de esperanças e com os braços não muito fortes, porque eu era bem fraquinho, magrinho, franzino, mas eu queria vencer na vida, não é? E eu sempre sonhei em trabalhar em comunicação. Eu estudei na Escola Agrícola de Muzambinho, chegando em Campinas, eu queria fazer rádio. E a primeira coisa que eu fiz, ninguém me notava. Eu comecei a ajudar a montar shows, carregava caixas de som, ligava os microfones. E um dia, carregando caixa de som, o Chico Anísio contou a vida dele tudo com C. É para falar do começo, né? Do começo. Então tá. O Chico Anísio contou a vida dele tudo com C. Chico, Ceará, Céu Claro, Chuva, Carinho Constante, Cegonha. Chico, Ceará, cearense com carinho conquistando coisas. Tudo com C. E eu percebi que todas as pessoas ficavam olhando para o Chico. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu sou mineiro. Eu sou Luiz Lauro, depois da letra R vem a letra M. M de Maria, de Melhora. Aí eu pensei comigo, eu poderia escrever minha vida tudo com M, porque minha mãe chamava Maria, meu pai Marcelino, eu sou do meio do mato, eu sou migrante. Pensei assim, maravilha. E Campinas crescia muito. Foi a maior corrente migratória de mineiros que vieram para Campinas. Então, eu brincava que Campinas é uma cidade hidromineral. Tem água por baixo, mineiro por cima. Tá cheio de mineiro. Aí um dia de madrugada eu peguei um papel de pão e escrevi minha história. Eu vou mostrar só um pedaço que fala tudo com M. É verdadeira a minha história. Monte Belo, Muzambinho, Minas, meados do mês de maio, matrimônio, marido Marcelino, mulher Maria. Marcelino matuto, madrugador, moralista, meu mestre, meu maior motivador. Maria, minha mãe, mãe maravilhosa. Mamei muitos meses. Minha mãe Maria mostrou minha meta. Mas Monte Belo, Minas, 1968, muitos momentos miseráveis. Maus momentos, mas muito marcante. Motivei meus muitos manos mutuamente, me mandei, migramos. Monte Belo, Minas, menor município, monótono, metrópole, maior município movimentado. Meditei meus momentos, marejei minhas mágoas, mas mesmo marginalizado, mantive-me motivado, melhorar, melhorar, melhorar. 1968, meu momento maior. Manipular microfone, manusear microfone maravilhou-me. Mostrou minha meta, mostrou minha missão. Microfone, música, música, microfone, mulheres, milhares me motivaram, multidões. Mineiro, moreno, memória maravilhosa. Mirei meus maiores mitos, mirei meus maiores mestres, marchei. Minhas mágoas, mínimas. Minha maior meta, minha maior missão, melhorar meus modos, meu meio, meu mundo, ó Minas Gerais. Aí comecei no rádio em 68, fiquei famoso o menino do M, aí fui no Silvio Santos e quando eu conheci o Silvio fiquei encantado, porque só via na televisão, a televisão era branco e preto.
E o Silvio Santos viu minha desenvoltura e fez um convite para que eu fosse trabalhar. Mas começou no Silvio Santos como plateia, foi lá fazer algum trabalho, algum tipo de... Boa pergunta, porque eu era radialista na época. Essa pergunta é fundamental, porque tudo começou com Cidade contra Cidade. Os radialistas eram chamados, escreviam a cidade valendo uma ambulância, a cidade que vencesse. Oh, legal. Não é? Uma ação social do programa do Silvio Santos. Eu tenho algumas imagens assim, históricas daquele momento que um dia a gente pode mostrar. Por exemplo, eu fiz uma campanha em Campinas e o dinheiro arrecadado deu para comprar 2 ambulâncias. O povo vinha e colaborava. Aí o Silvio me conheceu, comecei fazendo caravanas para o Silvio Santos. Primeiro levei uma perua Kombi, foram 9 mulheres. O volante dava a volta, assim, era de um padeiro, ele me emprestou a perua, porque toda grande caminhada tem um primeiro passo. Tudo que começa grande, como diz o Aguiar Valvassoura, tudo que começa grande mata que é monstro. E tem que começar pequeno, para crescer. Aí eu comecei com a Kombi, depois um ônibus, paguei o ônibus, foram 17 pessoas, e depois foi enchendo, eu cheguei a levar 20 ônibus no auditório do Silvio Santos, e nesses ônibus eu fui ficando popular e famoso na televisão. Então, e esse movimento de caravaneiro do Silvio Santos, eu sempre preocupei em oferecer o meu melhor. Em cada oportunidade, eu colocava criatividade naquilo. Então, as músicas do auditório do Silvio, na época, eu ensaiava os ônibus, todo ônibus tinha um tape. Lembra? Você não lembra do tape? Lembro. Toca fita. Fita cassete. E eu gravava, fita cassete. E eu gravava as músicas. A Troverã tomou, passou, a Troverã. O Silvio, eu ensaiava os ônibus. E quando o Silvio entrava, o meu auditório era mais animado. O Silvio, cantava as músicas com o Silvio. E aquilo me conduziu depois vendo o auditório do Silvio, fiquei apaixonado. Fiz o Miss São Paulo para o Silvio Santos, fui o responsável pelo Miss São Paulo. Foi um tempo na minha vida e nós gravávamos no Iguatemi, em grandes empresas. Mas eu queria ser animador de televisão, eu tinha um sonho. E, na época que começou a TVS, eu gravei um piloto na TVS. E o Silvio começou a demorar muito a dar resultado. Aí eu fui na Record, comprei 2 horas na Record, era um passo assim gigantesco de fé. Eu não tinha ainda a certeza, mas Jesus já cuidava de mim. Porque eu arrumei um auditório em São Paulo e comprei 2 horas na Record, sábado. Deixa eu recordar que sábado era das 2 às 4. Luiz Lauro Show. E arrumei um auditório, que era o Teatro Zacro, o Ari Toledo estava numa temporada lá, só que o Ari Toledo, às segundas, não tinha espetáculo. E nós temos imagens disso na internet, né? Tem imagem na Podemos internet. procurar na internet. Tem imagem na internet. Eu vou te mandar, inclusive, as imagens da cidade inteira, que veio em Campinas, numa semana, e o Gugu estava comigo, a imagem, o Gugu, trabalhei com o Gugu muitos anos. Essas imagens agora veicularam em todos os canais de televisão, em rede nacional, porque eu e o Gugu fizemos a maior campanha que tinha para o Silvio Santos para comprar ambulâncias. Então eu fui para a Record, comecei pequeno e fui dando pontuação de Ibope, lancei o Zezé de Camargo, Sandy Júnior, e foi crescendo a minha popularidade, não é? E a televisão para mim, me patrocinava a Perdigão. O que eu fazia? Como eu lembro do auditório do Silvio, a Troverã tomou, passou, e eu precisava vender publicidade. E é muito difícil, você desconhecido. Então eu ia na feira do Ibirapuera, da utilidade doméstica, e pegava o brief das empresas. Por exemplo, Plasmatic, isso foi em 90. Você nasceu que ano? Eu nasci em 81. Você tinha 9 anos. 80 e 90 teve a Copa do Mundo. E não tinha TV a cabo, não tinha digital, era difícil pegar a televisão. A Copa de 90, famosíssima a Copa de 90, e eu descobri uma fábrica de antena, Plasmatic. E eu gostava de fazer músicas. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou fazer uma música com a antena Plasmatic. Analisei o folheto da empresa na feira do Ibirapuera e fiz a música.
Se a novela sai do ar, a mamãe tem um chilique para a imagem melhorar, põe antena Plasmatic. Bem na hora do gol, gol, a TV sai do ar, mas com a Plasmatic o papai vai gostar. Antena Plasmatic vale a pena e a TV vira cinema. Aí eu lancei um slogan, antena Plasmatic, esta antena pega. Aí eu fui numa agência para vender o patrocínio. E o moço da agência falou, não, é muito brega, não vai dar certo. Só que eu não desisto dos meus sonhos. E nos anos 90 o brega estava em alta. Estava em alta. Aí eu descobri quem era o dono. Ele almoçava num restaurante da Faria Lima, chama Rubaiá, existe até hoje. Eu descobri que ele almoçava, gravei uma fita dos 60 minutos dos dois lados, porque uma vez eu fui mostrar uma ideia para o Silvio Santos. Ele estava entrando no carro, um Lincoln presidencial que ele ia dirigindo para o SBT, que era TVS ainda. Eu dei a fita para o Silvio, ele pôs no tape do carro, apertou, não rodou, ele apertou o reverso, não achou, ele pegou, me entregou, falou, desculpa, mas eu não trabalho com amador. Me deu a fita de volta. Olha isso. Aquilo foi a maior lição de disciplina. Então, todas as vezes que eu ia mostrar para algum empresário, eu gravava cassete, 60 minutos, os dois lados, qualquer lugar que ele apertar. Aí eu cheguei no Rubaiá, mostrei a fita para ele, toquei do lado na mesa e eu vi o pé do empresário Luciano. Hoje tem centenas de empresas. E o Luciano falou, essa empresa é minha, como você está tocando? Eu falei, não, eu trabalho com o Silvio Santos, eu fiz uma música para sua empresa e eu sou campeão de vendas. O senhor vai chegar à Copa de 90 e eu vou vender milhares de antenas. Ele falou, vai mesmo. Aí ele comprou uma cota do programa. Olha a história, isso eu não esqueço. Ele me deu um cartão. Vai em tal agência, eu vou fazer uma cota. Falei, para aí, eu quero que você me dá 20 antenas para sortear para o auditório, para eu falar, antena Plasmatic, esta antena pega! Aí, ele me deu o cartão. Eu olhei, era o endereço que eu tinha ido. E o homem me humilhou muito. Eu me lembro, ele fumava um cachimbo, cheirando chocolate, usava suspensório, uma barba branca, uma cara de yuppie daqueles executivos. Ele não olhava em mim, me tratava com frieza, falou que meu programa não tinha audiência. Imagina só, eu volto lá com a assinatura do presidente da empresa para fazer uma cota e sortear. Aí eu falei que eu ia sortear 20 antenas. Ele falou, não, você não vai sortear 20 antenas, você vai sortear 50 antenas para o programa. Aquilo para mim... Acreditou mesmo no programa. Aí eu voltei. Quando eu entrei na agência, ele parou de fumar o cachimbo e disse assim, eu já disse que eu não quero um negócio. Eu falei, não, mas eu queria que o senhor lesse esse cartão. Quando ele olhou o cartão, Eduardo, ele disse, mas esse aqui é o presidente da empresa? O senhor teve com ele? Eu falei, tive. Ele mandou fechar uma cota e 50 antenas. O senhor falou que teve aqui? Eu falei, para aí, meu filho, eu quero ser seu parceiro. Eu não quero ser seu concorrente. Aí ele baqueou um pouco, porque ele pensou que eu tinha... Porque se eu falo para o Luciano, eu tive na sua empresa, o homem não quis, mas a gente, profissionalismo. Exatamente. Acabou sendo o campeão de venda da Plasmatic. Eu virei o garoto propaganda da Plasmatic. E através desse homem que eu fiz a antena Plasmatic, ele me levantou outros patrocínios da Perdigão, da Sucos Easy, tudo com musiquinha. A Perdigão... E você mesmo que escrevia? Eu escrevia, e quem colocava a melodia é o amigo saudoso, é o voz do Silvio, que cantava atrás do Silvio. A troveirã tomou... Todas as músicas do Silvio, ele que cantava. Doutor, eu não me engano, meu coração é Corinthians. É o João Plinta. E tinha que ser profissional, eu nunca fiz nada amador. A gente gastava com estúdio, editava no Mocho, em São Paulo, estúdio profissional. Falava, João, corre o risco comigo. Se eu vender o jingle, a gente parceria 50-50. E o João fazia, eu me lembro quando eu fiz da Vic Vaporub, tinha um, tem dificuldade na respiração, Vic Vaporub é a solução, faça uma massagem no peito do neném, com Vic Vaporub ele dorme muito bem, nariz entupido, resfriado, faça inalação, você vai sentir aliviado a respiração. Vendi para Vic. Sucos Easy. Se eu tenho sede, em casa ou na escola, depois de correr muito ou de jogar bola,
Pega uma caixinha do meu suco easy, toma um golinho, a sede vai embora. Vendia para suco easy. Eu já levava pronto, profissional. Forra o fogão. Tem um alumínio que põe no fogão para não sujar o fogão. É classe A e B porque é caro. E o pessoal falava que o meu programa era... Eu falei, eu vou vender para classe A e B. E gravei. Eu fui lá, vi o que era, olhava o folheto do produto, forra fogão. Existe até hoje. Caro, que as mulheres põem para não forrar, para não sujar o fogão, conserva mais limpinho. Aí eu fiquei vendo o que falava no folheto e fiz a música. Eu arrumei um ajudante de cozinha, de hoje em diante... Eu arrumei um ajudante de cozinha, de hoje em diante não tem mais preocupação. Ele conserva a panela mais quentinha, também ajuda a conservar o meu fogão. Facilita a limpeza, economiza gás, cozinha mais depressa e rende muito mais. Forra fogão. Levei com o coral do SBT. Fechei a publicidade. Aí fui pagando a Record. Pagando a Record era muito dinheiro na época. E o programa, você falou sobre brega, o pessoal falou que era para vender mais para a classe C, mas como é que era o estilo do seu programa? Era mais pro brega? Meu programa era bem brega. Meu programa era um programa que eu tinha um quadro que depois, quando eu deixei a televisão, o Silvio pediu para usar, chamava Quem Topa Tudo, que virou Topa Tudo por Dinheiro. Meu programa era Quem Topa Tudo, eu tenho imagens. Quem topa montar um cavalo? Era um programa de 2.000 pessoas no auditório, chamava Quem Topa Tudo. Luiz Lauro Show. E eu comecei a trabalhar com animaizinhos de estimação. Eu criei um quadro no programa, assim, olha, eu vou te contar uma história, você pode acreditar. Meu cachorro não é gente, mas é tão inteligente que ele só falta falar. E as crianças mandavam histórias, profundas histórias, que eu selecionava essas histórias. Aí na época desaparecia muito cachorro. E todo dia uma criança, toda semana... Aí o que eu criei? Eu criei uma carteirinha para colocar na coleira do cachorro. Meu nome a minha, por exemplo, das minhas crianças, meu nome é Pituca. Fui vacinada em tal dia. Meu telefone é tal. E punha na coleira do cachorro. Então, quantos cachorros desapareciam e nós encontrávamos? Aí começou a virar, foi crescendo Ibope no programa e eu comecei a concorrer, tem os mapas da Folha de São Paulo. A Angélica estava na Manchete, o Falabella estava na Rede Globo com o Video Show, no sábado. De repente eu batia lá, terceiro, segundo, e comecei a bater primeiro. Comecei a bater o primeiro. Hoje é uma utopia falar no Ibope daquele, porque hoje a internet concorre, mas eu dava 17 pontos. Aí eu comecei a entender o que é um Ibope de televisão. Aí a Bombril, quando lançou o Limpol, escolheu os melhores programas de maior Ibope da televisão brasileira, o Fantástico, o Silvio Santos, e o Bolinha na Bandeirantes e o Luiz Lauro Show. Então o que a Bombril, o que a Limpol pagava, eu era concessionário. E eu comecei a incomodar a Record, porque todo mundo queria anunciar no meu horário, que era das 2 às 4 da tarde. E como é que funcionava o relacionamento entre os demais apresentadores, as demais TV? Era cordial? Bom, não era? Eu ia no Bolinha, o Bolinha me chamava, que eu gravei uma música, eu queria aparecer. A gente quando está querendo, então eu precisava gravar uma música, só que eu sou muito desafinado. Mas o que eu pensei? Eu vou gravar uma música. Aí eu levava muitas mulheres no Silvio Santos, aí eu escrevi uma música. O homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. O homem é a inteligência, a mulher é a inteligência e o coração. A inteligência produz a luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem aprecia a mulher bonita e alegre. A mulher aprecia o homem triste e apaixonado. O homem, quando coloca os seus lábios sobre os de uma mulher, não importa se ela vai sofrer mais tarde. A mulher, quando assim procede, é para entregar-se ao homem que ama com todas as confianças e purezas de seu coração, e entrava um coral. Mulher, 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 amiga, amante, companheira, mulher, 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 vou te amar a vida inteira. Explodiu.
Aí o Silvio Santos me chamou, fui no Qual é a Música, explodiu. E aquilo aí foi, naquela época era um compacto, e eu vendi 100 mil. E de repente todo show eu ia, aí eu ia no Bolinha, ia nos programas de televisão e criei a caravana Luiz Lauro Show. Aí tem a Eliana da Patotinha, a Eliana que está na Record hoje, cantava, vinha em casa, hospedava em casa, Aguinaldo Timóteo jantava, o Moacir Franco, o Rony Von, Zezé de Camargo, todos esses artistas começaram a ficar íntimos. Por quê? Porque as televisões cobravam jabaculé, chamavam jabaculé. O artista tinha que pagar para ir, eu levava de graça no meu programa. E fui vendendo e me tornei Luiz Lauro Show, o maior ibope da TV Record, ganhando da Globo. Hoje eu olho o mapa, os programas maiores de audiência, por exemplo, é 3, 4, 3, 4. Essa semana agora teve um recorde absoluto de 9 pontos no Ratinho, bater na segunda liderança, que é a coisa mais difícil da 9. Eu dava 17, 18, 17, 18. Era outra realidade, verdade, não tinha TV a cabo, não tinha internet. O primeiro fax, eu que trouxe dos Estados Unidos. O primeiro fax, eu busquei, o pessoal ia na minha sala para ver o fax. Você sabe o que é fax? Sei. É hoje já é extinto o fax, quem hoje vê é um falar, e-mail, né? Hoje o pessoal vai falar assim, não, acho que é um dinossauro que o Eduardo está entrevistando lá. Mas essa é a minha história, Eduardo, um pouco da minha história, né? Mas é isso que a gente quer saber, né? Um pouco da sua história, uma enciclopédia, né? E canta ainda, né? Encanta a gente aí com tantas histórias, com tantas situações que foram vividas e ainda são vividas, né? A gente está contando toda a parte boa, mas tem uma parte aí dolorosa, um pouco mais dolorosa da sua história. A gente vai falar um pouco dela sobre hoje, mas ainda dentro disso, ainda dentro da TV, do rádio, né? A gente falou um pouco de rádio. Vamos falar um pouquinho de rádio? Como que foi aí a sua história? O rádio foi maravilhoso, porque toda a rádio que eu fiz um aniversário agora de 50 anos de rádio. E eu emocionei muito, porque eu convidei todos os radialistas, de todas as emissoras. Eu trabalhei na CBN, na Educadora, na Cultura, na Brasil, na Rádio Nova Sumaré, na Rádio Notícia, Rádio Terra, Record, Globo. E todas as rádios eu era reprovado no teste. Todas, por causa de alguns erros de português, por causa de algum sotaque, sordado, marvado, sai da calçada que lá vai porva, porque eu sou mineiro. E o pessoal falava, você tem sotaque de interior, você não serve para São Paulo. Mas o que eu fazia? Eu comprava o horário e começava a vender. Eu comecei das 2 às 3 da manhã, aqui em Campinas, eu colocava um LP. LP é um negócio que quem está vendo agora não sabe o que é, né? Nem o Rafael que está aqui comigo. Tem que colocar a imagem do LP. O que é um LP? LP é um disco grande que tinha 12 músicas de acetato e eu colocava o sanfoneiro tocando. E como é que eu comecei? Microfone em Campinas, 2 e 1. Em Campinas, 2 e 2. Eu dava hora de minuto em minuto sentado numa mesa. Eu vinha a pé do Jardim Leonor, em 69. O meu salário na rádio era um copo de café com leite do bar Copacabana e um pão. Eu não tinha salário. Eu limpava os banheiros da rádio todos. Não tinha esse saco de lixo preventivo. Os papel higiênico usados, eu sou comunicador. Então, comunicador, você comunica sem colesterol na artéria do coração. Você fala o que o ouvinte precisava imaginar. Porque a televisão, a televisão é imagem, o rádio é imaginação. Então eu tinha que criar a imagem no rádio para que as pessoas vissem essa imagem que você está vendo. O que eu fazia? Eu limpava os papéis higiênicos, limpava o banheiro, lavava o banheiro e fazendo programa de rádio, e acreditando, perseverança. Eu não sabia, Eduardo, que Deus já me proporcionava oportunidade porque nas dificuldades eu só cresci. Todas as rádios eu era o primeiro do Ibope. Em Campinas teve um fato histórico, que a concorrente, eu estava na Educadora e a concorrente, a Central, fez uma votação e colocou uma urna no centro, o melhor comunicador de 82. Esse fato, para mim, foi um mau presente. Eles fizeram o troféu Melhor Comunicador de 82 e para os comunicadores daquele prefixo. E quando eles abriram a urna, quem era o maior comunicador? Eu era de uma outra rádio. Aí eles me levaram, aí na época a Central me chamou, eu fui para a Rádio Central e tem umas histórias de ler música errada. Por exemplo, tem uma música famosa que chama aquela O Seu Cabelo Não Nega, uma música famosa de carnaval. E eu não sabia, falava o nome errado. Eliana Pittman tinha uma música que falava carimbó,
cantava: vou ensinar assim a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó é uma dança de lá do Bumba Meu Boi. E eu fui ler lá, e agora com a Eliana Pitt, uma mistura de carimbo. São fatos históricos. Um fato muito curioso, jornalístico. Eu fui no Senac fazer uma palestra para 400 formandos de rádio. Essa eu levantei a história do rádio. Campinas, hoje, tem 1.400.000 habitantes nas últimas estimativas. Naquela época tinha 300.000 habitantes. Não tinha televisão, era branco e preto, não tinha FM, a televisão era branco e preto, e não tinha assalto, não tinha violência, não existia. Não existia violência. Então, o primeiro repórter policial, 50 anos atrás, o Danton Gomes, eu peguei a gravação, Rafael e Eduardo, vocês não vão acreditar. Eu fiz uma pesquisa e eu me lembro que no Natal de 68, ele pôs assim, a entrevista no rádio. Parará, aquela música de suspense policial. A única coisa que tinha, roubava bicicleta, roubavam uma galinha, uma agressão no boteco, mas não tinha assalto, não existia, não tinha assunto policial, não tinha. Carro de polícia era um fusquinha que andava pela cidade, não tinha guarda noturna, não tinha violência. As crianças andavam à vontade, tinha um guarda noturno. Ó, gente, vocês vão assustar. Ele tinha um apito. Depois das 10 horas da noite no Cambuí, ele dava se tinha algum jovem na rua fazendo barulho, ele dava... Todos os jovens recolhiam. Parece que eu estou num outro mundo. Mas olha o fato para você ver só o que aconteceu. Olha o que eu achei de gravação e soltei. O Danton Gomes falando assim: senhoras e senhores, juventude e crianças, vamos chegar ao Natal de 68, festas de final de ano, que aumenta a bebedeira. Nós avisamos os senhores pais que ontem o Rotary, o Lions, a Câmara Municipal e as autoridades constituídas, nós reunimos e descobrimos, a Polícia Civil, que na cidade de Campinas já tem 2 maconheiros. Isso foi um escândalo. Ô, gente, eu estou falando aqui, eu sou o fato vivo da história das transformações sociais. E muitas outras histórias, e no rádio eu passei por todos os prefixos, o rádio me deu muita alegria e muitas vitórias. É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui conectando histórias excelentes aqui do Luiz Lauro. Tem muito para contar pra gente, diversas histórias que foram vividas lá no programa Silvio Santos, desde quando veio lá de Minas Gerais, né? Já cantou pra gente aqui bastante. Nós falamos um pouco de rádio e nós queremos falar ainda hoje aqui nessa entrevista sobre política, né? Já foi deputado estadual, hoje tem um filho que é deputado federal, né? É. E também ele é irmão do Jonas Donizete, que está prefeito. Está prefeito. Pode deixar isso bem claro aqui. Mas vamos concluir um pouquinho, falar um pouquinho mais de rádio, né? Você estava falando um pouquinho de rádio, né? Como que foi a história dentro da rádio. Conta desses 50 anos aí de... Os 50 anos de rádio eu acompanhei toda a evolução do rádio, só que o rádio, por mais que a tecnologia avançada encontre recursos diferenciados do internet, do satélite, o que funciona no rádio chama emoção. O rádio, para mim, tanto é que a minha abertura sempre em 50 anos de rádio falou carinho, a emoção, o jeito da gente. Todos os dias eu peço a Deus para que eu tenha o meu jeito. Eu gosto de gente. Eu converso com gente. Eu estou no rádio do outro lado e eu faço o rádio esperançoso e cheio de humor. Eu levanto de manhã, assim como você, eu levanto com algumas preocupações que todo ser humano tem. Aliás, quando eu fiz a Porta da Esperança com o Silvio Santos, você não lembra? Era um programa que chamava Vamos Abrir a Porta da Esperança. Lembro. Você lembra? Eu era menino, mas lembro. Então, nós fizemos uma pesquisa, que o Silvio Santos trabalha em cima de pesquisa, e 92% das pessoas acordam. É importante eu falar isso. 92% das pessoas acordam mal-humoradas. Por quê? Você não sabe a hora que você dorme, você sabe a hora que você deita. Aí você deita, você apaga a luz, quem tem fé, do jeito que fala com Deus, faz uma oração, uma reza, e pedindo, agradecendo. Aí você faz uma oração e apaga a luz e demora um pouco para dormir. Você não sabe, até você dormir, a tua mente passa um terremoto emocional, uma caverna de horrores.
Você fica lembrando da prestação do carro, aí você está com o olho fechado, você resolve o problema, o relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, e você vai dormindo, você dorme, resolvendo o problema. Quando você acorda, não resolveu. Então você leva um tempo para você começar a aquecer os sentimentos. E eu faço uma preparação de manhã, um devocional, para eu ir para o rádio. Esse é curioso demais. Porque, bom dia, vamos ler cumprimento ouvinte e tal. E um dia que esfriou agora, recentemente, esfriou, e eu cheguei no ar muito cedo, eu faço rádio 105.5 atualmente, das 6 às 8 da manhã. Eu, bom dia, a mulher, bom dia. A primeira preocupação minha como comunicador, porque às vezes a pessoa fala um bom dia, não adianta falar, fala mais forte, você não sabe, às vezes ela está com dor, ela está sofrendo, são perdas, são dores, sofrimentos. Toda família que eu conheço tem uma lágrima caindo e tem uma ferida sangrando. A minha também tem. A minha também tem. É por esse motivo que cada dia eu faço um devocional de manhã pedindo força para que eu possa sequencialmente seguir minha vida. A mulher, eu falei, bom dia! A mulher, bom dia! Fechou, está enferma? Que enferma, Luiz Lauro? Eu tenho uma saúde de ferro. Ontem eu comi um pernil de carneiro, tomei 4 cervejas na casa do meu genro. Falei, mas peraí, a senhora mora onde? Eu moro perto de Mogi Guaçu, numa chácara, na beirada do rio. Falei, a senhora é caseira? Você sempre pergunta por baixo, para não humilhar. Porque se você pergunta, a senhora é dona, se ela for caseira, ela fica triste. Ah, estão dando dica pra gente, que é comunicador. Aí ela pegou, eu falei, a senhora é caseira? Que caseira, Luiz Lauro? Eu sou a dona da chácara, é um paraíso a minha chácara. Aliás, ela me convidou para almoçar lá, e a senhora pode esperar que vai chegar o dia de eu ir almoçar. Ela falou, Luiz Lauro, eu moro numa chácara, eu tenho 2 empregadas, eu tenho um motorista, me leva para almoçar no Coco Bambu, toda quinta-feira. Falei, peraí, pensei comigo, meu Deus, a senhora está com saúde, estou com saúde, tem 2 empregadas, moro numa chácara. Vem almoçar no Coco Bambu, no restaurante. Olha o merchan aqui, né? Mas ela falou aqui, fazer o quê? Então, eu falei, escuta, me conta uma coisa. A senhora está com saúde, e sai para almoçar, tem empregada, tem chácara. E eu falei, bom dia para a senhora falou, bom dia. Ela falou, eu detesto o frio. Ai, Luiz Lauro, esfriou, eu fico ácida. Só fazer frio, eu falo para minhas empregadas, não fala comigo antes do almoço, que eu fico azeda. Luiz Lauro, eu fico amarga com frio, não gosto de frio. Aí eu falei para ela, a senhora não gosta de frio? Eu levantei hoje, 4h30 da manhã, fiquei 15 minutos embaixo do chuveiro gelado. Ela, nossa, como é que você aguentou? Eu falei, não abriu o chuveiro. Ela começou a rir. Eu não abri o chuveiro. Ela riu. Falei, tá vendo que fica melhor a senhora sorrindo? E esse é o meu programa de rádio. Comunicativo, levando esperança e ouvindo a dor das pessoas. Eu tenho um quadro no programa que chama Ai Que Dor. A pessoa não fala o nome. Ela liga, Luiz Lauro, ai que dor. E conta suas dores. E me diga uma coisa, agora, advento da internet, nós falamos um pouquinho sobre isso. As rádios hoje também estão fazendo transmissão ao vivo. Isso. Alguns comunicadores dizem que isso não é legal. O que você disse? Olha, Faz parte, tudo bem, tira um pouco daquela magia, ou você acredita que não, Luiz? transmitir a imagem. Transmitir a imagem simultânea. O live que eles chamam. As lives. É live? É live? Live, Olha, eu sempre que peço na rádio, eu não peço, eu não gosto de live. Porque a live no rádio, para mim, por exemplo, eu estou na televisão aqui. Aqui a gente se prepara. No rádio, por exemplo, eu estou falando, de repente eu dou uma coçada no nariz, no rádio, no live. De repente eu tomo uma água, de repente eu preciso tossir. Então, ao vivo, o live, ele me reprime com muitas coisas, sendo que ele me tira a liberdade de criar. Quando eu estou no rádio, que eu vou tocar uma música, eu descrevo aquela canção para que a pessoa se sinta onde eu estou transportando nas ondas do pensamento. Eu descrevo as canções que eu vou tocar fazendo imaginação. Então, eu sou a favor da tecnologia, acho lindo demais a internet, creio que veio para somar, usado para o bem, mas eu ainda, para fazer um rádio autêntico, eu prefiro que não tenha transmissão de imagem, porque eu fico mais à vontade lá dentro do estúdio. Olha que interessante essa visão. Então a tecnologia
ela é muito boa, mas você acredita que nesse caso ela pode tirar um pouco dessa magia, desse brilho? Ela tira, ela tira. Excelente. Então, pessoal, é isso aí, nós estamos conectando histórias e agora nós vamos falar um pouquinho, né? O Luiz Lauro tem muita coisa boa que ele já contou pra gente, mas também tem uma parte da vida dele dolorosa, né? Parte disso trouxe coisas boas, que é conhecer o Senhor Jesus, que é toda uma mudança de vida, mas a gente vai contar um pouco dessa fase, né, difícil também que você teve. As cavernas de horrores. As cavernas de horrores. Vamos falar um pouquinho então dessa fase da sua vida, Luiz. Então, veja bem, o que me levou à caverna de horrores, a um vale de humilhação? Soberba. Eu sou o cara, primeiro lugar do Ibope, Rede Record de televisão, chegava lá para gravar um programa, tinha que tirar 4 seguranças para me tirar de dentro da perua, muito grito feminino, lindo, lindo. Eu falei, eu sou o cara, né? Eu falei, eu sou o cara. E começou a crescer demais. Né? E a soberba, a vaidade, a soberba é o princípio da queda. Não é fácil para mim não, hoje um avô de 8 netos, rasgar o meu coração, mas eu tenho que falar a verdade. Não tem meia verdade. Meia verdade é mentira inteira. Ou é verdade ou não é verdade. A minha verdade foi soberba, foi confiar demais em mim, achar que eu era o cara, não ouvia conselho de ninguém. Até que comecei a trilhar os caminhos perigosos, as encruzilhadas traiçoeiras, os atalhos sedutores, os prazeres transitórios da vida, momentâneos, não é? E isso tem uma consequência. Já comecei a achar que a Yara não era a mulher ideal da minha vida e já comecei a fazer algumas escolhas e desestruturou. Porque quando a pessoa é orgulhosa, é mais fácil de você ver. Tem a pessoa orgulhosa e a pessoa humilde. Quando a pessoa é orgulhosa, fica mais fácil de você tratar, porque você vê o orgulho, vê a soberba. Acontece que eu não era orgulhoso. Porque se eu fosse orgulhoso, todo mundo percebia que eu estava mudando. Eu era falso humilde, o que é pior. Entendeu? Eu era falso humilde. Aí que eu hoje, abrindo meu coração de uma maneira cristã, é muito perigoso. As posturas que eu tinha, quem me via pensava que eu era um homem vencedor. Só que lá no fundo, dentro de mim, tinha um mineirinho derrotado, frustrado, que tinha alguns desejos de vingança. Você não perde por esperar. Você vai sobrar para mim. Você pensa que eu esqueci, eu vou te dar o troco. E queria caminhar com aquele estilo. Não é assim que funciona. Não é assim. Até que um dia veio um câncer, um exame rotineiro de próstata, que eu me emociono, numa emoção saudável, de cura, a trilha da cura, que o médico me tirou 11 pedaços da próstata e estou visivelmente emocionado, porque você falou de um assunto que é gratificante para mim falar. Veio o exame, adenocarcinoma glisom, um tumor de 1 ano na próstata. Aquele homem que andava de helicóptero com o Gugu, com o Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, os amigos da Rede Globo. Quantos shows eu fui de helicóptero com o Leandro e Leonardo? De repente, um detalhe, amigo de churrasqueira acaba quando a brasa vira cinza. Amizade de churrasqueira acaba quando a brasa vira cinza. Você quer saber quantos amigos você tem? Dá uma festa na sua casa com picanha, uísque, cerveja, de graça. Nossa, lota de amigos. Você quer saber quantos amigos são sinceros? Liga para um deles, para todos, fala que você está enfermo, que você precisa de ajuda. Não dá retorno. Na prosperidade você faz amigos. Na adversidade você os conhece. Tem amigos que vêm e vão. Tem amigos que vêm e ficam. Tem amigos que chegam e marcam. Você me conheceu no momento da dor. Você me acolheu, não era no momento da fama. Então, esse momento que nós estamos vivendo hoje aqui, eu me emociono, porque você não me chamou, você está me chamando agora para a televisão, mas no passado você já me chamou, você esteve comigo, você me tratou bem. Aquele dia que eu estive com você, já faz anos. Mas você me chamou, não é porque eu era o Luiz Lauro Show. Você me chamou, então essas coisas a gente não esquece. Tem amigos que vêm e vão, tem amigos que vêm e ficam, tem amigos que chegam e marcam. Eduardo, você marcou na minha vida. Quando eu recebi o convite para estar de televisão com você, falei para a Yara, é diferenciado.
Porque agora eu aprendi a valorizar pessoas. Né? Isso nós ensinamos muitas pessoas que estão nos vendo agora, que estão conectando com essa sua história, né? Como a gente aprende na própria Bíblia, né? A soberba precede a queda. E ela te trouxe uma ruína, mas quando a gente entra para um outro caminho que é da humildade, aí a gente vai e conquista. Né? Que foi o que começou a acontecer na sua vida também, né? Você me emocionou agora aí. Eu vejo, você percebe quem está me vindo essas lágrimas de gratidão a Deus, de ouvir agora um homem de Deus. Repete para mim o pensamento, a frase da Bíblia, a soberba. A soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Então talvez hoje você está me vendo, você viu até agora minhas histórias, meu sucesso, né? Mas aí um dia, no dia 14 de fevereiro de 2001, não sei se eu posso falar sobre isso, mas eu vou falar. Desesperado, angustiado, eu fui numa reunião em que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nunca tinha ganho um abraço de homem. E naquela noite, o Fernando César de Oliveira abriu uma Bíblia e leu um texto de Isaías 6, 5, 6, que ele era um homem de lábios impuro, vivia no meio de um povo de impuros lábios, e veio um anjo com a brasa e queimou seus lábios. Eu comecei a chorar e disse a ele, eu sou esse homem, eu estou lá no Teatro Zacro com Ari Toledo, Juca Chaves, Costinha, minha boca era assim uma descarga de palavrão, de palavras imorais, de piadas pornográficas. E naquela noite, no dia 14 de fevereiro de 2001, houve um desarranjo emocional na minha vida provocado por Deus e queimou meus lábios. Eu saí dali consciente de uma coisa. O Roberto Carlos canta, de hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Eu não sei se o Roberto Carlos modificou o modo dele, mas eu modifiquei o meu. Eu fui descobrir um outro sistema de vida. E isso foi transformador para a sua vida, para toda a sua história a partir daquele momento? Foi porque eu deixei disso. Porque tudo na vida é uma questão de escolha, né? Eu tive um problema com o alcoolismo bem grave. Eu não sabia que eu tinha herdado uma mutação genética dos meus antepassados. Hoje eu fiz um curso com o Padre Haroldo, que faleceu com 100 anos agora, um curso lindo do amor exigente. Eu ganhei um curso de um americano, ele me deu as passagens, hospedagem, que ele treina pessoas com facilidade de comunicar para falar sobre a dependência do álcool. São 3 pontos básicos. Abstinência total, primeiro, caminhar com as pessoas com os mesmos objetivos, evitar locais de grande tentação, até você perceber que você está liberto. Cura não, o alcoolismo não tem cura. É uma doença progressiva, incurável e irreversível, ela não retorna. A pessoa que bebeu tomando 2 litros de uísque, no meu caso, depois de vodka, depois de pinga, cerveja, há 20 anos eu estou liberto do álcool, liberto. Jesus me libertou. Está escrito na Bíblia, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Só que na Bíblia tem uma passagem de um homem que era alcoólatra, um hidrópico. Está lá, hidropsia é excesso de líquido no corpo por causa de álcool. Jesus falou para ele, ó, eu vou te curar, mas você vai embora e não volta a pecar, não volta a beber. O pecado dele era beberrão. Então eu sei que eu preciso vigiar, eu não como vinagre na salada, eu não como licor com bombom. Durante as festas agora que tem confraternização ou qualquer local que eu vou, eu não chego a ficar com fome, eu peço a comida, eu me alimento, tomo um suco, um refrigerante, porque você que está me vendo. Se você está dando os primeiros passos para a sobriedade, não entre com fome numa festa de Natal. Coma bastante, porque a fome permite que você tenha vontade de beber. Com a barriga cheia você não bebe. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, né? Aquele que pensa estar de pé. Faz 20 anos que eu estou sóbrio e a minha vigilância é permanente. E isso foi transformador para toda a sua Foi vida, a partir desse transformador para minha momento, vida. Família, Para o meu casamento, para a Yarinha, minha esposa, abençoada, e de repente eu me tornei um palestrante. Em 20 anos, 2.000 palestras, 2.000 palestras? 2.000 palestras? Eu rodei 1 milhão, olha para você ver, 1.400.000 quilômetros, em 4 carros, um Corsa, uma Doblô, uma Zafira, agora no HB20, rodando, levando esperança. Viajei o Brasil
Sabe, importante que eu não cobro palestra, eu não cobro palestra. Eu faço por amor. Nós temos palestras, eu tenho uma palestra saindo do deserto e vencendo as tempestades da vida. Nós vamos chegar na palestra, mas eu quero, a gente não está nem em ordem cronológica aqui, mas eu quero voltar um pouquinho, algo que a gente pulou, né? Você tem uma história muito grande, eu quero voltar um pouquinho na questão da política que nós não falamos. Então, que foi uma questão aí, é, né, verdade, é verdade. Muito, muito importante para a sua vida aí, né? Pessoal, conectados neste sábado, nós estamos falando aqui com Luiz Lauro, uma enciclopédia viva, já contou pra gente bastante coisa, já se emocionou, e agora a gente vai colocar um pouquinho de fogo nessa fervura aqui, nós vamos falar de um assunto que é política, né? Um assunto muito interessante. Tem gente que ouve falar desse assunto e já quer fugir, mas não. Vamos deixar aqui a coisa mais tranquila para você aprender um pouco também e para você conhecer como que foi a política na vida do Luiz Lauro e como que é hoje também. Vamos entender um pouco. Então fala pra gente como que foi a sua trajetória na política, Luiz. Bom, o que você viveu, como você entrou e como você saiu. Meu pai perdeu a eleição para vereador por um voto em Monte Belo. Meu pai. E mudou para Campinas e eu sempre gostei de política. Eu era menino em Monte Belo. Menino, tinha 10 anos e lembro da derrota do meu pai por um voto. E eu vim para Campinas em 68. Em 70, eu já comecei, era a Copa do Mundo, eu comecei a ajudar em áreas de reportagem. Em 72 teve a primeira eleição aqui para prefeito. Eu dirigi uma Kombi, eu já tinha feito 18 anos, e coordenei uma parte da campanha do então prefeito Lauro Pérez Gonçalves. Em 74, eu fiz a campanha do Quércia para o Senado, voando o estado de São Paulo inteiro como locutor. Em 76, eu namorei a Yara, conheci a Yara no dia 16 de agosto de 1975. 16 de agosto de 75 eu conheci minha esposa, numa festa de aniversário. E em 76 veio a eleição de prefeito, eu coordenei a campanha do Chico para prefeito. São 3 eleições. Em 78, Fernando Henrique foi candidato a senador, eu fui convidado para ser o coordenador da campanha, um dos coordenadores em Campinas. Fui candidato, elegeu. 78. 82 foi a eleição do Magalhães Teixeira para prefeito. Eu levei um susto, que eu fui chamado para ser vereador, precisava de 1000 votos, concorrendo com 400 candidatos, eu fui mais votado, eu tive 9.000 votos. Eu trouxe mais 4 vereadores para a bancada com a minha votação de 9.000. 2 anos depois, em 86, o Quércia foi candidato, Miransala deputado, concorrendo com 38 candidatos, eu fui o único a me eleger na cidade, mais votado da história. 88 eu fui o primeiro lugar para ser prefeito de Campinas até agosto, depois virou, deu aquela politização do PT, deu a Luísa em Fortaleza, a Erundina em São Paulo e o Jacó em Campinas. 90 eu me elegi deputado. 92 eu tentei a prefeitura de novo de Campinas, ganhei do PT, mas perdi para o PSDB. Aí depois desse dia eu disputei outras eleições e não consegui chegar. Fui candidato federal em 94, uma votação altíssima. 70 e poucos mil votos, não entrei por causa de legenda, e foi uma sequencial da minha vida. Eu disputei 10 eleições, eu ganhei 3 e aprendi em 7. Aí em 94 eu deixei definitivamente a política e segui minha carreira de radialista e de palestrante, né? Em 2000 eu tomei uma decisão na minha vida de desmamar, foi difícil, mas eu desmamei e hoje meu trabalho é radialista. Eu trabalho numa empresa de representação comercial e também faço palestras para a família em todo o Brasil. Mas você saiu da política, mas a política não saiu de você. Luiz Lauro Filho, fala um pouco sobre a trajetória. O seu filho se inspirou em você? Como é que foi para ele chegar aí nessa trajetória? Quando eu deixei a política, o Jonas Donizete, que é o 20º filho do meu pai, eu sou o 15º, nós somos em 13 irmãos homens e 7 mulheres. E o Jonas entrou. O Jonas trabalhou comigo desde os 12, 13 anos. Ele atendia pessoas e ficava ali do meu lado. Não era funcionário, porque era de menor. E toda vez que eu faltava do rádio para ir no Silvio Santos, eu colocava o Jonas no meu programa de rádio. Eu tenho umas imagens históricas, ilustrativas. O Jonas menininho falando que começou comigo no rádio. Aí o Jonas entrou na política, perdeu 2 eleições. E eu ajudei o Jonas. E depois veio a eleição de deputado federal, eles precisavam no partido de um candidato. Meu filho entrou para vereador, perdeu a primeira, ganhou a segunda,
E em 2014 eles precisavam de um candidato a deputado federal. Eu fui sondado para isso, com uma pontuação altíssima na pesquisa, mas eu já havia desmamado. E eu tomei uma decisão de não disputar. Aí o Luiz Lauro Filho entrou, trabalhador demais, o menino, ele trabalhou de garçom fora do país, 2 anos, passando espeto na Nova Zelândia para aprender inglês. Foi garçom em 2 restaurantes, tanto é que quando ele estava como deputado, eles fizeram uma avaliação dos deputados para ir na ONU, ele sentou na bancada da ONU para contrapartear todos os homens, porque o inglês dele, do Luiz Lauro Filho, é fluente, sem sotaque, porque ele aprendeu inglês no meio de árabes, libaneses, franceses, austríacos, né? Então o Luiz Lauro foi candidato a deputado, foi mais votado na época, na região, foi para a reeleição, teve 75 mil votos, teve uma votação expressiva e ficou primeiro suplente. E agora, para surpresa, porque nós nem esperávamos que fosse tão rápido, ele foi chamado para assumir, e ele é suplente, mas assumiu e está lá no Congresso Nacional fazendo um trabalho lindo. Esse menino é um menino de um futuro promissor, trabalhador, gosta de gente e é um menino honrado. Luiz Lauro Filho está como deputado federal, é o mesmo nome, mas o perfil dele é diferente. Ele é mais arrojado, ele estudou muito mais do que eu e fez muito trabalho para hospitais, liberação de emendas para a saúde, é um guerreiro. Agora nós falamos um pouco sobre política, né? Agora vamos já para as nossas, para terminar pouco, eu sei que vai ficar aquele sensação de né? Mas vamos falar um pouco sobre os outros filhos também, né? Sobre a Yarinha, como você gosta de falar, e também, né, sobre as palestras. A Yarinha, minha esposa, a Vanessa, minha filha, que dançou com a Sandy Júnior 12 anos, escolheu ser professora, fez pedagogia, psicopedagogia, a Vanessa dá aula, uma grande professora. O Fabrício, meu filho, que trabalha na área de informática, ele é comercial, ele vende computadores, cuida de área de computador. E eu tenho 8 netos hoje, 3 filhos e uma vida como a de todas as pessoas. Uma luta de cada vez, um dia de cada vez e aprendendo a lidar. Isso é importante, não concentre naquilo que te fez sofrer. Isso é importante eu falar para você. Porque eu tenho uma frase que eu sempre falo: tem tanta coisa na vida, tem uma que me entristece, quando eu acerto ninguém lembra, quando eu erro ninguém esquece. Então não concentre naquilo que te fez sofrer. Eu reconciliei com o meu passado. Eu tive muitas derrotas, mas eu não sou um derrotado. Eu tive muitos fracassos, mas eu não sou um fracassado. É diferente. Então hoje eu encaro a vida aos 68 anos de idade, levanto de manhã, faço rádio e aprendi a ser feliz. Porque ninguém tem as condições ideais para ser feliz. Ninguém. Eu trabalhei com os maiores nomes, Roberto Carlos, Judei Montachopo, Chico Anísio, do lado do Silvio Santos, governadores, fiz campanha de presidente da República. Ninguém tem as condições ideais para ser feliz. Por quê? Porque nós só olhamos para aquilo que nós não temos, nós só olhamos para aquilo que nós não conquistamos, nós só olhamos para aquilo que nós falhamos. Ser feliz é uma escolha. Eu escolhi ser feliz. E é um aprendizado. Nós temos o grande exemplo da Bíblia. O apóstolo Paulo falou assim: eu aprendi a estar contente e ser feliz. Se Paulo aprendeu, é porque ele também não sabia, entendeu? Quem aprende não sabia. Então, eu olho para a vida de São Paulo e diz: eu aprendi a estar feliz em toda e qualquer situação. Eu também, lutando, vitórias, um dia de cada vez, uma luta de cada vez. Quando a gente consegue chegar nesse nível, a gente consegue ensinar outras pessoas também a serem felizes. Fala um pouco para a gente sobre as suas palestras. Elas têm sido mais direcionadas a casais, ela tem sido para a família de forma geral, ela é bem eclética, como funciona? Eu tenho vários temas. Eu tenho uma palestra de prevenção de alcoolismo, que é muito pedida. Tem uma palestra que chama 5 fases para a cura da dor. Quando morre alguém na família, as pessoas falam perder um filho, perder uma mãe. Não é perder. Não é perder. Porque quando você perde, você não sabe onde está. Então, quem acredita em Cristo, ele vai voltar, e eu creio, eu sempre falo para uma mãe: a senhora não perdeu um filho. Ele está com Cristo. Então, a palestra minha é para tirar essa concepção. Eu perdi. Sim, é uma perda. Dói.
mas eu tenho uma palestra que chama 5 Fases para a Cura da Dor, que eu peguei de um americano que tinha uma filha única, Emily. Esse homem fez a palestra em português e em espanhol, eu ouvi, não entendi tudo, pedi para traduzir para o português com uma tradutora, pedi autorização, gravei, já mandei para 60 mil famílias. As 5 fases para a cura da dor. Natal agora, muitos telefonemas pedindo essa palestra, e eu faço palestra de prevenção de alcoolismo e faço uma palestra falando que não tem casamento perfeito, não tem casamento tão ruim que não dá para ser consertado, não tem casamento tão bom que não dá para ser melhorado, e não tem dor de uma separação também que Jesus não cure. Hoje eu vou nas igrejas evangélicas e há 15 anos eu encerro o ECC da Igreja Católica há 15 anos, porque nós temos um tema que casamento perfeito e família perfeita é igual montanha azul, só existe quando você vê de longe, não existe. Né? Este é Luiz Lauro, uma enciclopédia viva, nós estamos hoje no Conectados. Luiz, deixa uma palavra final para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, pode deixar o seu abraço, pode 30 ser segundos 30 segundos, um versinho. Eu andava muito triste, até sofrendo demais, nada para mim dava certo, eu só andava para trás. Eu me sentia infeliz. Na vida eu não tinha paz. Encontrei com um amigo e me disse, calma, rapaz, eu vou te dar um remédio que é o melhor que existe. Vai resolver seu problema, você vai deixar de ser triste. É o remédio da família e tem um grande valor. Cura rico, cura pobre e contém paz e amor. Pode tomar a qualquer hora, alivia qualquer dor. A receita é um livro, o remédio é um doutor. Se você estiver nervoso, nervosa, doente, ele te cura e te acalma. Cura a doença do corpo, cura a doença da alma. É o melhor remédio e é fácil de encontrar. Está no fogo, está na terra, está na água e está no ar. E não vai lhe custar nada, basta só acreditar. Você tomando com fé, fica leve a sua cruz. Vai clarear seu caminho, você vai encontrar a luz. Então perguntei o nome, ele me disse, é Jesus. Então essa foi a entrevista com o Luiz Lauro. Muito obrigado, Luiz Lauro. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Participação aqui no Conectados desse sábado. Sábado que vem tem mais aqui na TV Todo Dia.